todos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui, somos a Igreja Batista Água Viva. E começou o culto, hein? Já tá ligadinho aí? Fica ligado, aproveita esse tempinho. Vai aí na telinha do seu Instagram. Tem um aviãozinho aí embaixo, ao lado do comentário. Compartilha esse culto com alguém. Vai lá, coloca na sua lista. Chama para perto de nós. Vamos adorar o Senhor conosco. Vamos fazer um grande culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Pense em alguém especial que precisa ouvir uma palavra. O nosso Deus de aliança, o Deus em que podemos confiar. É sobre Ele que nós estamos falando. Eu te convido nesta hora a orar. Feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, muito obrigada, Jesus, pelo teu amor para conosco. Obrigada, Senhor, por esse domingo onde podemos estar diante de ti, celebrando o teu nome e tua glória, Pai. Ah, Deus querido, seja bem-vindo neste lugar, seja bem-vindo em cada lar, ó Deus. Que possamos receber de ti um renovo, Pai. Restaura-nos, ó Deus. Cuida, Senhor, de cada detalhe. Recebe, Pai, o nosso coração diante de ti. E Deus querido, fica conosco, fala conosco. Nós queremos ouvir somente a tua voz. Não queremos buscar somente as tuas mãos, ó Pai, nós queremos buscar a tua face. Queremos celebrar, ó Deus, o teu nome com muito louvor, com muita alegria, pois o Senhor é bom em todo tempo. Nós temos visto a tua bondade, Senhor. E por isso, Deus, nós pedimos, recebe a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu te convido a abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 26. E nós vamos ler do versículo 3 ao 8. Isaías, capítulo 26, versículo do 3 ao 8. A minha versão diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Aleluia! Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e a lança ao pó. Pés a pisoteiam, os pés dos necessitados, os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu, que és reto, tornas suave o caminho do justo. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Aleluia! Eu quero repetir só o versículo 8. E eu quero dizer para você que é este versículo 8 que vamos fechar esse momento enfatizando a nossa confiança no Senhor, o nosso Deus de aliança. Andando pelo caminho das tuas ordenanças, esperamos em ti, Senhor. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Nós estamos seguros em Deus, porque Ele nos leva às águas tranquilas, Ele nos conduz por caminhos altos e Ele tem sempre um plano melhor. Aleluia! Cante comigo. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, aleluia! Glória a Deus! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Oh, Deus! Teu amor perfeito sempre esteve lado a mim. E se eu passar pelo
amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços, em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou. Cante mais uma vez. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. E o seu amor é perfeito. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, e se eu passar pelo vale, acharei conforto, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços, em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso, Jesus. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Sim, Jesus, Ele é o nosso pastor. E Ele tem nos guiado por águas tranquilas. Ele faz o nosso cálice transbordar. E Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Por isso, de nada temos falta. De nada temos falta. Porque a sua graça nos basta. Aleluia. Oh Deus. Aleluia. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta. Abatido, quando estou, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Nosso Salvador, e nós declaramos essa palavra cantada também no nosso coração, entronizada, que produz frutos e frutos mesmo de confiança, trazendo paz sobre a nossa vida. Nessa noite eu quero ler com você nesse momento Mateus. Talvez saiba de cor esse versículo. Uns que sabem já de cor, alguns versículos mais de cor. Eu convido a você a fazer realmente a prática vivida diária dessa palavra. Tem experiências dentro de cada parte da palavra de Deus, porque ninguém pode tirar as experiências que você tem com o Senhor, amém? Diz assim Mateus 6, versículo 33 e 34. Ele vem falando sobre as necessidades do homem, sobre a solicitude da vida, o que eu vou comer, o que eu vou beber, e aqui ele conclui. No
33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Ele vem falando um pouquinho antes para não nos inquietarmos com o dia, com o que vamos fazer, como vamos beber. E somos seres naturais, né? Normais do dia a dia. A gente gosta de ter tudo planejado, ter planejamento estratégico, saber como vamos fazer, como vai agir. Isso é muito bom, mas tem hora que às vezes o nosso planejamento ele fica pro outro lado e o Senhor fala: eu tenho um outro planejamento para você, né? Vamos seguir o meu planejamento. Eu quero que você confie em mim. E até uma brincadeira bem rapidinho quando a gente faz a dinâmica, quando a gente põe aquele tapa-olho e você tem que confiar em quem vai te guiar para você chegar lá na cadeira e sentar. E a gente fazia muito isso com adolescente. E a gente vem pelo som da minha voz, não é nem guiar, vem pelo som da minha voz, vem reto, vem aqui. E o Senhor, você tem que conhecer a voz de quem está te conduzindo e procurar ser obediente àquela direção que está sendo dada. Nessa noite eu quero, nessa palavra bem simples, para ilustrar isso tudo, pedir que você venha buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Porque quando nós buscamos a palavra de Deus e ela habita no nosso coração e você é direcionado pelo que o Senhor está te guiando, independente do seu planejamento, saiba que Ele vai acrescentar tudo que lhe for necessário. Tudo que lhe for necessário, eu ouso dizer com convicção, vai ser acrescentado, né? Não vai faltar, nem vai transbordar. Vai ser na medida que você precisa, e o Senhor pode até fazer transbordar sim, para que a alma generosa engorda, e quando a gente compartilha com outros. E ele vem falando: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Toda inquietação tem que ser sujeita à palavra de Deus. Então, isso é algo do ser humano. A gente muitas vezes quer saber, mas a ansiedade só produz incredulidade, produz tremores no corpo e muitas vezes até um afastamento do principal, que é a presença de Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa. Faça segundo a direção de Deus. Se você fala: como eu tenho a direção de Deus, Kelly? Eu digo para você: tenha a paz de Cristo guiando o teu coração. Não é ser alguém que é desleixado, não é isso. Mas é alguém que busca uma direção e aguarda, coloca diante de Deus, e o Senhor dá paz, uma convicção que ninguém entende, mas você sabe muito bem que você está guardado nos braços, como aqui nós cantamos, nos braços daquele que te ama, que te chamou, que te guarda e tem um carinho maravilhoso por você e pela sua casa. Então, em tempos que nós estamos, pessoas tiveram sua jornada de trabalho reduzida, outros até mesmo portas de trabalho fechadas. Eu quero te dizer e profetizar em nome de Jesus: não vai faltar o pão na tua mesa, não vai faltar para você tudo aquilo que é necessário. O Senhor vai te colocar no lugar de honra e no lugar ideal. Amém? Então vamos orar nesse momento? Pai, nós somos gratos a Ti. Pai, tantas coisas, o nosso coração ferve com boas palavras. E quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, a nossa expectativa está em agradar o Teu coração. Como aqui a Tua serva abriu o culto, queremos buscar a Tua face, não as Tuas mãos. Queremos, Pai, ter uma vida íntima contigo, no sentido de pai e filho que senta à mesa e papai sempre tem coisas boas para nos servir. E nós somos agradecidos por todos os momentos. Pai, eu quero orar e abençoar a casa dos meus irmãos, o lar de cada um, pedir que o ofício, aquilo que eles fazem, seja abençoado, que as suas mãos sejam cada vez mais adestradas, Senhor, para a batalha diária, Senhor, no seu serviço, dando criatividade, entendimento, estratégia, Senhor, realmente soltura, Pai, pés ágeis, como das costas, para poder se agilizar. O Senhor é fiel e nos dá essa direção. E muitos vão partir em direções novas, da ousadia também. Assim, eu agradeço pela operação de maravilhas que tem feito na tua casa. Senhor, nós temos de maneira, poder de Deus, milagre de Deus, mas também a fidelidade do teu povo que te ama e traz ao altar do Senhor generosamente e voluntariamente. Pai, e por causa disso, teu coração tem certeza, Pai, enche de amor e derrama sobre cada lar. Assim, Senhor, acrescenta tudo aquilo que é necessário.
Senhor. O dia de amanhã nós já colocamos diante de Ti, hoje te agradecemos e o amanhã está nas Tuas mãos. Nós já te agradecemos porque o Senhor fez, continua fazendo e vai fazer, Senhor, porque Tu nos ama e nós também te amamos, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém. Tem a continha aí da bancária, né, para você fazer o depósito. Você pode enviar para a gente, para o Fagundes, para o evangelista Fagundes, para mim, e a gente faz lá a identificação. Eu sempre esqueço essa palavrinha. E fica tudo bem, ok? E você querendo estar aqui na casa do Senhor, também trazer, a secretaria está aberta nos dias de horário de culto, ok? Um beijo no seu coração. A palavra está com o pastor Alexandre. Amém? Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sua casa, sua família, vocês que são de Água Viva, povo amado do Senhor. Eu quero, com muito carinho, e os que estão agora nos assistindo, sejam de Moqui, ou mesmo lá do Mato Grosso, de qualquer outro local, mas que esteja nos acompanhando e nos conhecendo nesse tempo, eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão ao Senhor pela vida deste povo tão lindo aqui, desta Igreja Batista Água Viva em Campo Grande, e pela maneira como me receberam em 1º de junho de 2019. Eu e a minha esposa, que representamos a nossa casa, os meus filhos, a Letícia Cristina e o Davi, nós somos gratos ao Senhor Deus por cada um de vocês, por podermos servir ao Senhor nesta casa. Pela maneira carinhosa com que me surpreenderam no último dia 1º, viu, com aquelas delícias, aquelas surpresas, mas muito mais até pela maneira também carinhosa e amável como nos tem tratado até este momento. Eu creio que juntos faremos aqui uma grande obra para o nosso Deus. Quero registrar minha gratidão também ao pastor Onéas César Filho, de todos os pastores, todos capazes, homens de uma conduta ilibada, homens espirituais, altamente capazes no Senhor. Aprove separar-me para este lugar. Me reconheço também isto da parte do meu querido pastor Onéas e a minha gratidão também a ele nesse momento. Tá bom? Eu quero compartilhar uma palavra com você, então a minha esposa vai retornar ao local dela. Tá? Hoje eu quero falar sobre o valor de uma aliança. Mas na verdade a gente vai discorrer sobre alguns assuntos muito interessantes aqui, mas eu vou me basear, eu vou iniciar num texto que eu já preguei, acho que só esse ano, umas 3 vezes nesse texto, com temas diferentes. Interessante, né? Mas eu vou começar nesse texto e eu vou lá no Novo Testamento, no correspondente dele. É o texto de Jeremias 31. Muito falado, muito conhecido aqui, né? Mas vamos lá. Antes disso, nós recebemos hoje já uma mensagem do nosso bispo do ministério, o pastor Onéas, falando sobre diversos assuntos, inclusive citou também aqui a nossa Igreja Água Viva, ok? O carinho que ele tem por nós, a acolhida a ele, ao ministério, e o desejo tão logo, retornando tudo, ele vir aqui. Eu quero pedir ao povo que esteja orando, que aguarde, que eu creio que assim que se ajustar toda essa questão, como bem explicado pelo pastor, no que diz respeito ao Estado fala uma coisa, o município fala outra, aí um embargo daqui, uma coisa dali, mas eu creio que logo, logo, estamos nos preparando, se nada diferente ocorrer, para retornarmos no próximo domingo, tá? Então aguardem direitinho, tudo vai ser feito com antecedência, nós avisaremos, o povo vai chegar, serão tomadas da parte da igreja todas as medidas necessárias, tá certo? Mas eu quero dizer a vocês que tudo isso que fizermos, no Senhor nós faremos, tá bom? Então, quero já deixar de antemão esse aviso aqui para os amados. Vamos abrir, por gentileza, Jeremias capítulo 31. Estaremos lendo dos versículos 31
ao versículo de número 35. E na sequência, nós estaremos caminhando para a carta aos Hebreus, no seu capítulo 8. Primeiro, quem está conosco chegando, Jeremias 31, 31. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz brandir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Agora, por gentileza, vamos à carta aos Hebreus, capítulo 8. Outra coisa também, queridos, é um sermão temático, tá bom? Eu não ficarei preso ao texto original do profeta Jeremias, mas em cima do tema, o valor de uma aliança, nós vamos discorrer alguns tópicos aqui bem objetivos, rápidos, por conta do nosso tempo aqui, que é curto, né? Já acharam Hebreus 8? Estaremos lendo a partir do versículo 6, por gentileza, que diz assim: estando essas coisas, estava lendo 9, Hebreus 8, 6, mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Esta versão que eu estou lendo, permitam-me lhes explicar, é a versão de Almeida, onde a palavra aliança é substituída pela palavra concerto, mas é concerto com C, tá bom? Vamos lá. Que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Aqui ele está falando da velha aliança. Okay? Então ele faz uma analogia agora entre a velha e a nova, e agora ele vai discorrer nos próximos versículos. Porque repreendendo-os lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra, como não permaneceram naquele meu concerto, e eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados, e de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Vamos orar? Pai, nós abrimos a Tua santa palavra nessa noite, e nessa oportunidade, juntos como igreja, Pai, agora, ainda por meio dessa plataforma,
nós oramos para que todos que estão ao alcance da minha voz e acompanhando por este programa, por este canal, possam agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, ter as suas mentes, os seus corações abertos, prontos como uma boa terra, para receber de bom grado a tua palavra, e que essa palavra que é viva, palavra de Deus e não de homens, ela, Senhor, venha prosperar nessas vidas que a recebem, trazendo, Deus, nessa oportunidade, salvação àqueles que ainda não têm uma experiência contigo e que ainda não nasceram de novo. Traz também, Senhor, uma experiência de um regresso, de um retorno à tua presença, para aqueles que em algum momento na caminhada se perderam, se afastaram ou mesmo estão divididos entre dois pensamentos, para que se aprumem, para que firmem os seus passos, para que não brinquem com o teu santo e glorioso nome e caminhem na aliança verdadeira contigo. E também para aqueles que na tua presença estão caminhando, te servindo, permaneçam firmes, sabendo que grande é o galardão que está reservado para aqueles que amam a tua vinda e que são piedosos e que fazem com que o teu nome nessa terra seja conhecido e glorificado. Esta é a tua igreja, este é o teu povo, e é por isso que nós estamos aqui agora, Senhor, apresentando a ti as nossas vidas e te agradecendo no nome santo de Jesus. Amém. Eu me lembro, e agora, interessante que quando eu falei eu me lembro, sabe quem veio à minha mente aqui? Só para descontrair um pouquinho. Nosso amigo baiano lá da batucada lá, o Lázaro. Eu me lembro. Né? Aquelas músicas de Lázaro, né? Às vezes dá vontade de ver uma música daquela ali, viu? Ele vou passando pela prova, dando glória a Deus, mas tudo bem. Só um parênteses, perdoe-me, tá? Vamos lá. Eu me lembro de uma certa vez, meu querido pastor e amigo, pastor Onéias, pregava, se eu não me engano, no texto de Gênesis 6, de Noé, e ele falava da aliança de Deus com Noé. E ele, naquela oportunidade, disse que toda aliança, ela se caracteriza, pelo menos, por três coisas: ter promessas e sinais. No contexto da aliança com Noé, haviam termos que o Senhor estabeleceu para que a aliança fosse firmada. Depois, promessas que o Senhor deu a ele por conta da observância dessa aliança, todas no contexto a contar de Gênesis 6 a Gênesis 8, 9, por ali, e também sinais decorrentes dessa aliança. E um grande sinal é este que está até hoje, que é o arco da aliança. Geralmente um dia, uma tarde chuvosa, né? Que na sequência vem um sol, você pode ver no horizonte. É interessante que a luz solar passa pelas gotículas de água e ela se decompõe ali naquele prisma maravilhoso, né? Colorido, né? É o arco da aliança. É o sinal que ficou para todas as gerações de que a aliança firmada com Noé, naquele tempo, a terra não mais seria destruída pela água. Inclusive o livro dos profetas, inclusive esse texto que eu li de Jeremias, quando fala sobre termo de sol, de lua, de estrela, o Senhor pôs também um termo, onde a areia da praia do mar é o limite ali para a água chegar. As exceções que vemos de fenômenos da natureza, que são pontuais e que ocorreram em algumas eras pós-diluvianas, como esse muito conhecido que teve em 2004, esse de grande proporção, chamado tsunami. Aquele movimento de placas tectônicas ali no fundo do mar, que provocou aquela onda ali de mais de 30 metros de altura que varreu boa parte do continente asiático. Mas vamos parar de falar sobre isso, né? Então guarda aí a aliança. O que a aliança tem? Termos, promessas e sinais, ok? Vamos. A palavra aliança, lá em Jeremias, ela vem do hebraico berit, que significa um acordo firmado entre Deus e o homem, uma ordenação divina com presença de sinais e promessas. Que coisa linda, né?
já no sentido original, a definição dada pelo nosso querido pastor e bispo, pastor Onésio. No Novo Testamento, essa palavra aliança é diatelos, que significa pacto, acordo, que na verdade é a mesma da aliança do Antigo Testamento, tá certo? A aliança de Deus com os homens é o bem mais precioso que temos. Por meio desta aliança, vivemos e a igreja permanece sendo sal da terra e luz do mundo. Quando eu digo igreja, não me refiro somente aqui ao local onde nos reunimos, o templo, como bem explicitado lá no estudo bíblico da Igreja Batista Pão da Vida, minha querida irmã Daniela, meu amado pastor Maurício, falando da igreja, nessas últimas semanas, né? Mas eu me refiro nós, como partes dessa igreja, como partes do corpo. Nessa aliança que nós temos firmado com Jesus Cristo, nós somos por Ele guardados, somos por Ele fortalecidos, somos por Ele, pelo Seu Santo Espírito, instruídos acerca dessa aliança, e nós somos hoje, como igreja, nessa terra, um fator de preservação desse mundo. Mundo pessoas, porque o mundo sistema, ele está corrompido e indo de mal a pior. Então a aliança ela é muito importante. E Deus se relaciona conosco por meio de alianças. Nós que somos aqui ocidentais, o nosso conceito é aliança de casamento, noivado, né? E, inclusive, eu me lembro, alguns anos atrás, quando nós fizemos um seminário de casais, o Veredas Antigas, um livro do pastor norte-americano Craig Hill, aonde o título do livro é Casamento, Contrato ou Aliança? Então, a falta de um conhecimento experimental do que realmente seja uma aliança tem feito muita gente andar fora dela ou fazer da mesma uma coisa frágil, volátil, uma coisa que não é firme, ok? Já os povos orientais, eles já têm esse conceito neles mais arraigado, aonde você vê, principalmente, essa palavra sendo muito citada no livro do Gênesis, e ela de uma forma mais abundante acontecendo na vida de um homem chamado Abrão. Quando o Senhor o chama, no capítulo 12 do livro do Gênesis, ele pelo capítulo 15 estabelece com ele uma aliança, e essa aliança vem até Jesus, e essa aliança nós fomos por ela alcançados, né? E eu me lembro de louvores antigos, né? Grupo Life, Asaf Borba e muitos, década de 90. Bom, hoje eu não estou muito bom para cantar, geralmente eu não canto, é só pela misericórdia mesmo. E a garganta hoje está arranhando. Mas eu me lembro, não o hino todo, mas uma parte onde canta até uma irmã, quando ela fala assim: Jesus firmou comigo uma aliança, na qual eu posso e devo descansar. Alguma coisa assim. Aí ela vem cantando, né? E falando sobre essa aliança maravilhosa. Mas mais do que cantarmos, mais do que conhecermos ela aqui no cognitivo, de uma maneira empírica aqui, nós precisamos conhecê-la, de vivenciá-la, de praticá-la. E essa foi a maior pregação de Jesus durante o seu ministério. Interessante, quando ele instituiu a ceia, ele falou sobre isto com os seus discípulos, ali por ocasião da celebração da Páscoa e a primeira Santa Ceia. Mas existem algumas coisas que eu quero falar aqui, que se nós não observarmos, se nós não tivermos cuidado, elas podem prejudicar em muito a nossa aliança. Então quero convidá-los a abrir comigo o livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deixa aí a carta aos Hebreus. Agora nós fomos para a lei do Senhor. Deuteronômio, capítulo de número 7.
a partir do versículo 1. E esse tema agora que eu vou discorrer com vocês, esse tópico agora, fala sobre um perigo terrível para prejudicar a nossa aliança. É igual aquele papel pega-mosca. A mosca não percebe, quando vê está grudada. É uma armadilha terrível. E essa armadilha que eu vou falar agora, no tempo moderno nosso, qual é a palavra que mais se fala sobre ela? Não tem nada a ver. Eu quero falar sobre julgo desigual. E não é só julgo desigual de casamento, de namoro, não. A gente vai fazer uma abrangência rápida aqui. Deuteronômio 7. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus. Esses jebuseus aqui deu origem a Jerusalém lá na frente. 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu e o Senhor teu Deus tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Pastor, mas essa palavra é forte, mas aqui é uma preservação para a nação de Israel, dado a impiedade, a maldade das nações pagãs ao seu redor. Ok? Mas sabe que você quer ver alguma coisa diferente? Vamos ver um texto neotestamentário? Primeira carta a Coríntios, vamos lá. Na verdade, não é a primeira, é a segunda carta a Coríntios, capítulo de número 6. Segunda carta a Coríntios, capítulo 6. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está? Isso, Deus é bom, né? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Embora alguém possa imaginar, é o contexto de Corinto, a cidade ali, mas queridos, esse mesmo conselho, ele vem sendo passado nas demais cartas, esse aqui talvez um pouco mais veemente, mas percebam que até João, o apóstolo do amor, fala sobre isso na sua primeira carta. Percebam que Jesus ele fala insistentemente sobre isso, nas mais diversas parábolas que ele utilizou para pregar. Por quê? Porque não tem como, disse Jesus, vinho novo em odre velho. A bolsa de couro ali, que é o odre, já curtida pelo vinho, quando ela vai botar um novo nela, ela já está ali, já toda esticadinha, ela vai arrebentar. Não tem como misturar. Não é possível juntar crente e descrente debaixo da mesma aliança. Porque para que possamos caminhar nessa aliança, é preciso o princípio de Mateus capítulo 6. Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de se dedicar a um e desprezar o outro, ou há de amar a um e odiar o outro. Então, quando fizemos uma aliança com o Senhor, nós dissemos para ele, Senhor, Tu és o primeiro da minha vida e o único.
Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Um sacrifício de sangue foi derramado no meu lugar, no seu lugar, para que essa aliança fosse firmada. E agora nós somos exclusivos de Deus. O apóstolo Pedro diz que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real. Nós somos pedras vivas, nós somos para o Senhor um particular tesouro. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, com nenhuma outra coisa. Então aqui, a Bíblia mostra o perigo e quanto o inimigo tem usado essa questão do jugo desigual para enfraquecer a fé do povo de Deus. Quando o valor absoluto torna-se relativizado, e percebam que uma das características da sociedade moderna, século XXI, é esta. Não se prende muito a coisas absolutas. São ideias que vão sendo lançadas, são hashtags, ideias, e muitas vezes erradas, que são lançadas, e as pessoas nem sequer pesquisam para descobrir aquilo, mas acabam aderindo, curtindo, botando o dedinho. Ora, querido, se você sabe que tem alguma coisa errada, por mais bonito que ela pareça, e se apresente para você, tu fica calado, concordo, tu bota um dedinho, tu está participando daquilo ali. E rede social é coisa tremenda para esse tipo de coisa acontecer. Cuidado. O cara bota uma piada indecente, uma besteirinha, às vezes alguém que está andando ali, ó, todo escolepado, desculpa a expressão, aí alguém vai ali, aí, beleza, mas fica assim mesmo, tapinha nas costas. Negativo. Está errado. Então, quando o valor absoluto torna-se relativizado, a verdade, ela não exige mais compromisso. E a fé é diluída. E o culto verdadeiro acaba se transformando em apostasia. Eu fico imaginando, às vezes eu vejo aquele seriado de Jesus na Rede Record, e às vezes alguns filmes também, como que nós passamos em algumas cidades, Jesus segundo o Evangelho de Lucas, aquele filme, e eu fico vendo Jesus lidando com os religiosos da época. Gente, é uma coisa muito maçante assim, um povo acostumado tanto com a religiosidade, que não se importava mais com a santidade de Deus, e de reverenciar o Senhor como Ele é santo. Então era qualquer coisa ali fazendo, sabe, entregando. Interessante que quando você olha, e nós estamos estudando pela manhã o estudo sobre os reis de Israel, você vê altos e baixos nas monarquias. Você vê principalmente no reino do norte, a grande maioria dos reis se apostataram da fé. No reino do sul houve alguns altos e baixos. Você vê alguns compromissados com Deus, com a palavra, com a aliança, mas você vê outros que não estavam nem aí para nada. Você vê sacerdotes que simplesmente acabavam se entregando e fazendo, aqueles que eram responsáveis em conduzir a celebração e a presença de Deus diante do povo, já não cuidavam nem de si mesmos. Não precisa ir longe não, você vai lá bem antes, ainda no período teocrático, antes da monarquia, quando Eli tinha aquele sacerdócio com seus filhos, ele era sumo sacerdote, seus filhos sacerdotes com ele, e a Bíblia chamava seus filhos de Belial, pela maneira como cuidavam das coisas do Senhor. Hoje, nós somos crentes sacerdócios. Uma das prerrogativas neotestamentárias que dizem respeito a nós, é que nós não precisamos de alguém que nos leve à presença de Deus. Ainda que no Antigo Testamento tinha um sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no Santo dos Santos, local santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, simbolizando a presença de Deus, fazendo sacrifícios de sangue por ele mesmo e pelo povo. Ele entrava uma única vez. Agora, através de Jesus Cristo, seu sangue derramado na cruz, aquele véu que separava o local santo do Santo dos Santos foi rasgado. Nós temos acesso direto à presença de Deus. E todas as vezes que nós nos apresentamos a Ele, Ele ilumina a nossa vida, não para apontar pecados, não para dizer isso ou aquilo, não para acusar que Deus não faz isso, mas para a gente entender que a presença dEle, que é santa, requer da nossa parte santidade. Então a gente já se apresenta a Ele fazendo um autoexame de como nós estamos.
seja eu que estou pregando aqui nesse altar, seja os irmãos que tocam, que ministram como ministro do louvor e adoração, seja você, querido, que é um obreiro, um oficial da igreja, um membro da igreja, mas se você é parte do corpo de Cristo, você nasceu de novo, jovem, adolescente, criança, tem uma experiência com Deus, esse é o nosso padrão, porque breve o Senhor vai voltar. E não estou falando isso porque a gente está vivendo essa pandemia do coronavírus, não. Porque já os sinais interiores das pessoas já estão mostrando isso. Iniquidade se multiplicando, amor se esfriando, as pessoas mercadejando as coisas de Deus, vulgarizando as coisas de Deus, muitos. E você acha que Deus não está vendo isso? Mensagens pregadas pelo nosso pastor com relação à revelação desses dias, mensagem do Apocalipse, mensagem dos demais pastores. A impressão que eu tenho, inclusive olhando outros ministérios, é que a igreja, o Espírito Santo está soprando um vento dizendo: ô povo, se arrepende, vamos viver como cidadão do céu, vamos viver como gente de Deus. E não vamos brincar com as coisas de Deus. Então Salomão é um clássico exemplo. Salomão começou bem também, é mais um exemplo. Começou orando, a glória de Deus descendo, a Shekinah encheu o templo. Os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé. E nós cantamos isso, né? Derrama a tua Shekinah. Você tem noção quando a gente canta isso? Se a glória desce mesmo, o que é que vai acontecer? Ó, irmão, brinca com isso não, hein? E ali os sacerdotes não conseguiam nem ficar de pé. Tamanha era a glória de Deus. Aquele homem que orou, pedindo a Deus uma coisa, e até o que ele não pediu, Deus deu a ele em abundância. Fez dele um homem dos mais sábios do seu tempo, que se tem notícia, e dos homens mais próprios, mais ricos, e que teve paz, inclusive, sobre os seus muros. Até que ele não pediu, Deus deu a ele. Interessante. Mas como é que ele terminou? Ele fez aliança com outras mulheres. Na verdade, somando esposas com concubinas, dava mais ou menos umas 1000. Se ele fosse cada dia encontrar com uma, dava mais de 2 anos. Gente, com todo respeito às senhoras, a minha esposa que eu amo, se uma mulher já denota da gente um trabalho daquele, para dar aquela atenção, né? Ó, imagina ali, meu irmão. E hoje eu ainda pego, Deus tem misericórdia. Não aqui nessa igreja, nem de onde eu vim, palavra da vida não. Mas de vez em quando eu encontro com uns cabras aí que me fazem aquelas perguntas indecentes, se pode hoje permitido ter mais de uma mulher. Quando não, outras perguntas indecentes também de querer calibrar no álcool. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora não. Vou ser breve também, que a minha turma que me assiste aqui já subiu a segunda plaquinha. Ah, rapaz, queria eu voltar a pregar de novo assim com mais tempo, né? Mas tá bom, tá gostoso, assim é bom para eu me disciplinar também e fazer mensagens curtas e lançar no meu Instagram. Nesses dias eu vou lançar uma mensagenzinha lá, tá? Mas vamos lá. Salomão terminou mal, deixou seu coração ser corrompido pelas suas muitas mulheres, seus muitos casamentos, fora da aliança com Deus. O livro do profeta Amós nos ensina que andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, quando ele se refere a Israel e a aliança de Israel com o Senhor. Também aqui o texto que vimos aqui, de 2 Coríntios, né? 6,14 e Deuteronômio 7, eles nos mostram que o maior problema hoje é uma interação profunda que existe entre crentes e descrentes, aonde muitos crentes são conduzidos, e muitas vezes sem perceber, para fora dos caminhos e da presença do Senhor. Não é só a questão do namoro, do casamento, mas às vezes é uma sociedade que se faz, é uma aliança que se faz. Não vou entrar em detalhes, mas sou profundamente interessado no bem-estar do povo, e eu digo a você que isto não é benéfico para a parte que é fiel, para o crente, ok? E eu já tive muitos exemplos ao longo desses anos de pessoas que se perderam, que se destruíram
em alianças como estas e que até hoje estão sofrendo com isto. Tá bom? Segunda questão aí para a gente adiantar, já que subiu a segunda placa aí. Vamos lá. Então, se a primeira delas, no valor da nossa aliança, e que devemos tomar cuidado para que a aliança não seja prejudicada, o julgo desigual, a segunda é a mentira. E a mentira na Bíblia, ela tem um autor e um cara que é pai, assumido dela. João 8,44, Jesus fala ali que o diabo, Jesus falando dele, ele é o pai da mentira. Quando ele fala da mentira, fala daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Então a mentira é um negócio complicado. Então não tem, assim como não tem pecado, pecadinho, pecadão, não tem mentira, mentiria, mentirona. E nem a famosa mentira branca. Ainda mais em dias aí agora, falando-se de preconceito, vai pintar mentira de cor, gente. Mentira é mentira, pô. Então a estratégia usada, quando eu vejo mentira, é aquele povo, lá atrás, no livro ali de Josué, chamados gibeonitas. O que aconteceu lá? Gibeão, que era um povo próximo, percebeu que a nação de Israel estava crescendo e conquistando a terra de Canaã. Eles então usaram de uma estratégia. Eles mentiram, se vestiram com roupas velhas, fardo rasgado, pão mofado, aquela aparência de tristeza, tudo mentira. E quando Josué os perguntou, disseram que era um povo que vinha de longe. Mentirosos, eram bem vizinhos. Então a mentira deles, de certa forma, ela fez com que Josué, olha a aliança entrando, acreditasse na mentira deles e fizesse então com eles uma aliança. E agora vem a terceira questão que eu quero falar sobre a aliança, que é a pressão psicológica, aquela forçação de barra para de alguma maneira você ceder na aliança que você tem. E aí os gibeonitas eu uso como exemplo. Veja que quando eles começaram a conversar e Josué fazia perguntas a eles diretas, eles desconversavam e voltavam ao tema principal deles. Faz uma aliança conosco. Por que eles falaram isso para Josué? Porque eles sabiam que Josué não poderia voltar atrás se fizesse com eles uma aliança. Cuidado com as pressões. Lembra de Saul? Quando Samuel chegou para oferecer o sacrifício, e ele mesmo fez, e Samuel, mas peraí, eu não falei que eu vinha. O povo me apertou, e forçado pelas circunstâncias. Isso aí é aquele célebre pecado de projeção do Gênesis, de projetar e jogar no outro a culpabilidade e responsabilidade que nos cabe. Nós somos guardiões dessa aliança. Cada um de per si. Eu, minha esposa, os irmãos que me apoiam aqui essa noite, irmã Alessandra, cada um aqui, cada um é responsável em manter a sua aliança diante do Senhor. De que maneira? Vivendo diante dele, com escolhas que agradem a ele, vivendo diante dele segundo os princípios dessa palavra, não estabelecendo julgo desigual, não entrando em caminhos de mentira e enganosos, não sofrendo pressões psicológicas e cedendo. Nós somos firmes e fortalecidos no Senhor para vencer, e não para, na primeira pressão, ceder na aliança que temos. Parece que eu estou vendo aquela carta, uma das igrejas do Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não negue a sua fé, não sofra a pressão da mentira, não entre na pressão psicológica, mantenha-se firme, porque a aliança que Deus fez comigo e contigo, Ele sabe exatamente quem Ele estava comprando e qual é o valor que hoje nós temos para Ele. E você vai trocar isso por qualquer coisa? Você vai viver de qualquer maneira?
você vai agradar a Deus, agradar o mundo? Participar de carnaval, festa junina, bailes e outras coisas mais, numa conotação completamente diferente daquela que você recebeu de Deus, se envolvendo em outras questões? Eu creio que não. Como já está terminando, a quarta coisa seria uma falsa religiosidade. Quando os gibeonitas tentaram mostrar aquela cara de coitadinhos, né? Aquela carinha, tadinho, pintinho pelado, tomando banho de chuva no frio. E Josué, então, sensibilizado, cedeu e fez aliança. Eu quero terminar aqui dizendo que devemos tomar o devido cuidado quando se esconde algo importante, enquanto se revela aquilo que é de menor importância, nós devemos ficar com os olhos bem abertos. Porque foi assim que os gibeonitas conseguiram a atenção e o interesse de Josué para que a aliança proibida fosse feita. E as consequências disso foi uma aliança precipitada, que ele não pôde voltar atrás, e aquilo acompanhou toda a trajetória de Israel para sempre. Querido irmão, quero terminar aqui dizendo a você que você é precioso e preciosa para Deus, que Ele te ama muito e que Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. E nós devemos valorizar a aliança que com Ele nós temos. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero declarar a bênção do Senhor também sobre a tua vida. Quanto tempo eu tenho aí? Ok. Então vamos lá, feche os seus olhinhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti agora o Teu povo, todos estes que me acompanham, Senhor. Eu quero Te pedir a Tua bênção sobre eles, trazendo salvação àqueles que não Te conhecem, trazendo de volta a Tua presença os que estão afastados e confirmando a Tua aliança sobre os que são Teus, para que não negociem os valores do reino de Deus, para que não vivam para si mesmos, mas para que vivam para o Senhor. Pai, guarda eles do jugo desigual, da mentira, da pressão psicológica, da falsa religiosidade, daquela aparência de coitadinho. Vai na igreja, mas fora dela é outra pessoa. Deus guarda disso, porque tudo isso gera consequências. Deus, que eles sejam firmados contigo e que conheçam de perto o Senhor e que celebrem o teu nome como o Senhor merece ser celebrado e que seja conhecido o Senhor através deles. Visita lares, visita casas, abençoa o teu povo com saúde, abençoa, Senhor, o teu povo com emprego, aqueles que têm te clamado, abençoa a igreja agora na sua volta e reabertura do templo e dá a cada um